Olá, amigos fãs de esporte, sejam muito bem-vindos ao News Foot. Hoje, vídeo extra de sábado para você, Aí com sim, bastante hein? informação. É isso aí, Vinícius, com bastante informação. E, obviamente, contamos já com a sua força. Se inscreva no canal, ative os sininhos para receber todas as nossas notificações e, é claro, deixe o seu like para dar aquela força aqui para nós. Tá bom, pessoal? E, obviamente, o Campeonato Brasileiro já começou e já começou com bastante polêmica, com muita coisa aí, já esquentando, né? Já esquentando o campeonato, que vai quente até o final do ano, ainda tem muita coisa para acontecer. E, obviamente, a gente vai começar falando do quê? Falando da dança das cadeiras dos técnicos, né? E aí, Vinícius, prazer em tê-lo aqui novamente. Oi, aí, beleza, Alexandre? Beleza, pessoal? Bem-vindos ao News Foot. E hoje é pra arregaçar, hein? Hoje quer massagem, vai pro spa. Hoje é pra falar mal dos caras. Exatamente, exatamente. Vídeo extra bombando nesse sabadão aí para você, pessoal. E obviamente não podíamos começar não falando da primeira demissão na primeira rodada do campeonato. Mano Menezes já dançou. Então os caras tá sem paciência que esse cara aí faz tempo, né? Mas eu não entendi, ele tá de boa lá, ganhou a multa do Corinthians lá, 12 milhões no ano passado, né? Foi pro Fluminense. Não. Mano Menezes é aquele cara que, sei lá, eu nunca vi futebol nesse cara aí não, de verdade mesmo. O Mano Menezes salvou o Fluminense, né? É, Na última rodada do Brasileiro do ano passado. isso é verdade. Quase o Fluminense vai para a degola aí para a Série B, Que mas fase começou 2025 muito ruim, muito oscilante, né? Não demais. fez um bom campeonato carioca, né? Como se também o campeonato carioca fosse algum parâmetro para alguma coisa, Deus me mas livre, né? mas para a preparação, né, Dos da times, né? temporada, vale os jogos, né? Vale os jogos. E aí, então, o Mano Menezes acabou dando tchau aí logo na primeira rodada, que até o Fluminense fez bem já logo demitir, para depois não passar perrengue aí, né? Exatamente. A procura de técnico, né? Porque ainda tem no mercado, mas logo logo já não vai ter mais. E aí Exato. o negócio podia complicar um pouquinho mais. E aí o Fluminense contratou quem, Vinícius? Ah, o Renato Gaúcho, né, cara? Vem bem. Ele é um bom treinador. É assim, não é o, meu Deus, o melhor que nós temos, mas ele é um bom treinador. Ele ganhou bem o elenco do Fluminense. Fluminense, como eu falo, até depois disso, acho que são, se eu não me engano, são 3 vitórias seguidas. E o time tá bem, o time tá bem. Exatamente. Acertou a contratação dele. Exatamente. E aí, obviamente, a gente tem outros técnicos que já dançaram, né? Entre eles o Pedro Caixinha do Seu Santástico. Glória a Deus, né? Deus seja louvado, né? Esse cara é horrível. Deus me livre. A gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso aí. O Ramon Dias do Corinthians dançou ontem. Ingratidão com o cara aí, velho. Eu achei vacilo. Eu não tinha mandado embora ainda não. Vou comentar também sobre isso aí. E também o Gustavo Quinteiros, que aproveitou o embalo do Ramon Dias e deu adeus ao Grêmio. Verdade, verdade. Deu uma mãozinha e falei, deixa eu ir junto com você. É verdade. Então vamos começar, Vinícius, falando sobre o Santos, né? O Santos que tem aí na mira Sampaoli, né? Que até nas últimas horas aí falar que ele estava até estudando, né? Já o time, né? Uhum. Como que poderia treinar esse clube aí. Também o Tite, né? Que também é um sonho aí de alguns torcedores, principalmente aí de Neymar, né? Que andou Sim. falando que gosta, né? Gosta bastante do Tite, se deu muito bem com ele na seleção. E também Fernando Diniz, Vinícius. Meu Fernando Diniz. Deus. Deus me livre, guarde desse cara. Ó, desses nomes que você falou, pra mim, assim, o melhor é o Tite, cara. Não tem como. Não tô dizendo que ele é o melhor que a gente tem, não, tá? Mas desses Aham. nomes, assim, é o melhor. E depois o Sampaoli também, que nunca ganhou nada, né? Só ganhou um campeonato mineiro, que isso não é parâmetro pra ninguém. Fernando Diniz, eu nunca ouvi falar. E quanto mais esse cara puder ficar longe do meu Santos, ele pode ir embora se ele quiser. Ô, Vinícius, vou falar pra você, nas últimas horas, o andar falando muito do Fernando Diniz. O que você imagina? Parece que até Ah, o Neymar vem Eu, ajudando eu imagino nessa o questão aí. pesadelo que vai ser, entendeu? Eu imagino o pesadelo. Pegar ele e o Pedro Aham. Caixinha, eu não sei quem que é pior. Os dois são horríveis. Tá bom, o É. Fernando Diniz ganhou o Libertadores, tá? Mas todo mundo sabe que lá foi sorte. Todo mundo sabe. Eu também acho. Eu acho assim, o Fluminense até pegou um padrão de jogo do Fernando Diniz, mas não é um padrão de jogo Pro futebol, que não. iria durar muito tempo, Não, até né? parece. Tanto que foi lá, É, eu também. contra o Manchester City, 4-0. Não, que em 15 É. minutos a gente era melhor que os caras. Ah, dá licença, né, Fernando Diniz? Pelo amor de Deus. Na minha opinião, é um padrão tático que o Diniz utiliza que é fácil dos times estudar Sim, com para certeza. fazer a marcação dentro de campo, né? Com Então, acho que certeza. não vinga muito
esse padrão de jogo. Eu acho, na minha opinião, que o Diniz devia estudar outros métodos, Ele né, e devia encaixar jogar isso aí. ping-pong, vender bala no sinal, sei lá. Menos treinar o time de futebol, cara. Pelo amor de Deus. Agora, uma pergunta, Vinícius. Você acha que o Santos não deveria dar uma oportunidade para o César Sampaio, que hoje é o Então, técnico interino? é aquele Santos. negócio, né? Porque o time parece que jogou melhor quando o Pedro Caixinha saiu fora. Eu não sei se os jogadores estavam querendo derrubar ele, não sei se o ambiente com ele era bom, se era ruim. Mas o César Sampaio fez um bom trabalho contra o Atlético lá. O time é um Santos totalmente diferente do que a gente Sim. viu a partir do Paulista, né? Depois da derrota contra o Corinthians do Paulista. É um time totalmente diferente do que vinha jogando antes. Guilherme, até o Guilherme jogou bem. O Guilherme foi, acho que, a melhor partida dele no Brasil até agora. Entendeu? O Aham. Zé Ivaldo jogou muito. A defesa em si do Santos vale destacar porque foi muito bem na partida. O Santos está tendo dificuldade de fechar com o técnico, Sim. mas ainda você acha que poderia dar uma oportunidade para o César Sampaio ou só mesmo só quebrar o galho até chegar O um outro problema é técnico mesmo? assim, trazer um cara que não seja um cara muito nome, né? Tipo, pro lugar do César Sampaio. E também você também correr o risco com o próprio César Sampaio também é complicado. Ainda mais o Santos, que é um time grande, né? Que tem muita. Como falar? A imprensa fica em cima, a torcida fazendo pressão. Então eu acho mais fácil trazer um técnico mais cascudo já, mas nada de Fernando Diniz. Se for escolher entre o Diniz e o César Exato, Sampaio, deixa o César Sampaio lá. exatamente. Eu também acho que o Santos precisa pensar em um técnico cascudo que vai É, realmente segurar a bomba que nesse momento aí está explodindo no Santos para exatamente. poder ajeitar e botar o Santos num clima melhor, né? Sim, com certeza. É verdade. E aí vamos falar então da demissão do Ramon Dias, né? Ramon Dias demitido aí no dia seguinte à derrota do Fluminense por 2-0. Eu que sou corintiano, posso muito bem falar disso. Jogou péssimo segundo tempo, um time bagunçado. Fico feliz quando eu gosto É, disso, cara. é, é, eu, tudo bem, eu entendo a sua felicidade. Para mim, a tristeza, né? Teve um dado momento ali que colocou o Hector Hernandes. Eu não entendi por que colocou o Hector Hernandes. O cara, ele não tocou na bola. Nem porque contratou esse Ele, cara, né? Ninguém sabe porque não, contratou, né? ele não tocou na bola, sabe? Aí você teve ali Memphis, né, do meio de campo tentando armar o time, o Yuri Uhum. Alberto e o Hector Hernandes, sabe-se lá o que ele estava fazendo dentro de campo. Perdido, né? E terminou. E entra o José Martinez, né, o José Martinez, que entrou tão afobado, né, que acabou fazendo o pênalti que deu o segundo gol para o Sim. Fluminense. Então, assim, entrou um time totalmente desconexo dentro de campo, né, e, sinceramente, eu acho que o presidente, o Augusto Melo, fez muito bem em ter demitido ele, na minha opinião, embora Uhum. o Ramon tenha ganho há 21 dias atrás aí o Campeonato Paulista, Lembrando que mas, estadual não é parâmetro pra nenhum time, né? Independente se é São mas Paulo, mesmo se assim, é Rio de Janeiro. se você contar, né, o todo, né, do técnico, Aham. ele começou, né, a Libertadores péssimo, sendo eliminado, montando um time ruim, Sim. principalmente mesclando, né, os Isso eu jogadores também não entendi não como ele fez isso. contra o Barcelona de Guayaquil. Eu acho que isso foi o pior erro dele ali. Depois você entra na Sul-Americana também, começando mal, perdendo em casa, né? Sim. Agora tendo que correr atrás, empatou fora, mas ainda tem que correr atrás para tentar se classificar para as oitavas da Sul-Americana. E começa o Campeonato Brasileiro também patinando, né? Você perde de 2-0 para o Palmeiras, seu maior rival no estado de São Paulo, jogando mal, e você vem jogar em casa, que é um jogo para você pontuar, porque você tem 2 jogos em casa, né, contra o Fluminense e agora contra o Sport neste sábado, e você podendo fazer 6 pontos e simplesmente você já perdendo metade disso aí, Sim. né, podendo subir um pouco na tabela. Então, assim, acho que fez certo, e agora eu espero que o Corinthians consiga já logo encaminhar aí já um novo treinador, para que esse novo treinador ele já embale aí e dê um padrão de jogo para o Corinthians, principalmente para o Memphis Depay, porque é o principal jogador O do principal time, na time é minha o que opinião. mais recebe, né? Mas ele deu aquela Exatamente. declaração nos últimos dias aí. Eu fiquei sabendo aí, fontes me disseram que o ambiente não ficou legal não, cara. Que os jogadores O não ambiente não tá gostaram. legal mesmo, né? Mas os jogadores não gostou não, que ele foi e falou aberto ao público, assim, falou do Ramon Dias, né? Falou do próprio Uhum. Corinthians. Os jogadores entenderam que ele deveria falar isso internamente entre eles. Não sair abrindo a É, boca pra falar pra todo mundo, né? eu até entendo essa posição, mas eu sinceramente acho que foi bem, acho Uhum. que tinha que falar mesmo. E é assim, se o Memphis quiser
mostrar realmente o futebol dele, precisa de um técnico melhor. Sim, com E certeza. realmente o Ramon Dias não tá dando mais. Não, E para fechar, o Gustavo Quinteiros, né? Que do Grêmio, que O entrou no Grêmio, barco aí junto, Grêmio já não vem bem, embarcou não. junto com o Ramon. Já Foi falou, junto, foi Ramon, embora qual junto. é o seu assento, né? Qual é o assento no Exatamente. avião que nós vamos junto embora pra Argentina? Ah, esse cara também fez bom trabalho no Grêmio, não. Vi todo mundo xingando esse cara doidado aí. Eu confesso pra você que eu Aham. não acompanhei muitos jogos do Grêmio, mas eu sei que trabalho bom ele não fez, não, desde o começo. É verdade. E vamos torcer aí para que o Grêmio consiga se encaixar logo, até porque o Grêmio tem um jogo dificílimo, né? Clássico Sábado, às gaúcho contra 9 o da noite. Internacional. Clássico, exatamente, um clássico aí. E sabe que se perder, o negócio vai ficar mais Vai complicado apertar mais ainda. ainda, exatamente. E pior para o técnico que entrar sabendo que o Grêmio perdeu um clássico, né? Exatamente. A pressão já vai lá no alto. O que eu acho errado, porque se o cara começou o trabalho agora, você não já tem que chegar lá cobrando de um jogo que ele nem tava. Aham, exatamente. E falando do São Paulo, o Beldia, Vinícius, vai sobrevivendo, né? Vai Tá aí sobrevivendo até. patinando, né? Tá aí gatinhando. Mas eu vou ser sincero pra você, tá? O São Paulo tá devendo. Parece que adiantou uma premiação da Libertadores aí pra pagar salário. Mas eu acho que o Zubeldia só tá ali ainda porque o São Paulo não quer, não tem dinheiro, eu acho, pra pagar a multa. Acho não, né? Eu Exato, tenho certeza exato, que a multa dele não é barata. exato. E ele já deixou claro que ele não vai pedir demissão, ele não vai abrir a mão da multa. E ele tá certo, ué. Tá Entendeu? certo, tá certo. É um E o direito único, dele, o né? único jogador lá que joga é o Lucas. Agora o Ferreirinha começou a jogar graças ao craque Neto, que fez a aposta com ele lá. Se ele fizer 10 gols no ano lá, ele vai fazer um programa de tanguinha. Eu não perco por nada se ele fizer 10 gols. Mas Final de assim, ano promete. exatamente. Mas o único que joga ali é o Lucas, porque o Oscar, desculpa, cara, mas eu não gostei de lugar nenhum bola. Mas assim, eu nunca vi futebol nesse maluco. Nunca jogou no Chelsea e só. Tendo ver aqui como salvador da pátria, nunca ouvi falar nesse cara. É verdade. Vamos ver aí o que vai acontecer. E tem clássico São Paulo e Santos aí. Exatamente. O Se o Santão vai pra Santos cima. vencer, Santos vencendo esse jogo, complica ainda mais a situação do Zubeldia, que ainda acho que vai continuar mesmo com esse resultado ruim, hein? Eu também acho, porque igual eu falei, o São Paulo não tem dinheiro não, assim, na agulha pra pagar a multa dele, não. É verdade. E o Carille no Vasco tem jogo também contra o Flamengo, jogo difícil. Se perder, fica ou vai embora? Eu acho que fica, Alexandre, ainda porque venceu o jogo passado, né? Se eu não me engano. Aham, Não me lembro venceu. agora. Então, assim, eu acho que deu um ar pra ele respirar. E só que, pra mim, o Flamengo vai meter 3-0 em cima dos caras. Entendeu? Ainda mais agora que o Pedro voltou. O Pedro não vai deixar de marcar nesse jogo, não, mesmo sendo clássico. Né? Então, É, eu também acho, não vejo o Vasco com time para vencer o Flamengo, não. não tem, não tem. Beleza, então, pessoal, passando aqui, né, pela dança das cadeiras, né, que já está rolando aí no Campeonato Brasileiro, agora vamos falar de alguns jogadores, né, alguns destaques aí. Rapidamente, Vinícius, falando sobre o Neymar, você que manja tudo do Neymar aí. Respiro. Mas enfim, rapidinho. O Neymar, cara, é uma situação muito complicada. Porque ele voltou agora de novo no último jogo, mas ele não aguentou jogar. Até contra o Atlético Mineiro, ele voltou, jogou 30 minutos, fez uma partida bem. Não é apática a palavra, mas apareceu muito pouco no jogo, digamos assim, né? E você vê que ele tá com vontade de jogar, só que não cura. Não sei o que acontece, que uma contratura demora tanto pra se recuperar, né? Tá certo que é fatores externos, digamos assim, de algumas coisas que ele faz. Ninguém tem nada a ver com isso, mas no meu ponto de vista, se tá interferindo no seu trabalho, então tá errado. Então torcer pra ele voltar logo aí, né? Porque com ele o Santos é um time melhor. Ele que se machucou, né, no jogo contra o Atlético Mineiro, cara, tinha acabado de voltar, né, e Exatamente. Não aguentou jogar 30 vamos ver aí. minutos. Exatamente, tá complicado. Tem gente aí dizendo que é melhor o Neymar pendurar chuteiras. O que Eu ouvi você falar isso acha? aí mesmo, mas eu acho que não. Acho que se ele tratar direitinho, ele consegue sim ser um dos destaques. Mas, na minha opinião, eu acho que isso aí engloba mais coisas, viu, Vinícius? Sim, Principalmente uma vida mais saudável, né? exatamente. Principalmente fora do Santos, né? Exatamente. Foi o que eu falei. O que ele faz fora de campo, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem que falar nada. Cada um com a sua vida. Uhum. Mas se tá atrapalhando dentro de campo, aí é complicado você defender também, né? Eu, assim, todo mundo que me conhece sabe que eu defendo ele sempre. Mas ultimamente tá difícil de defender porque acabam os argumentos, né? É verdade. Bem, o Santos jogou contra o Atlético sem patrocínio, né? O que Isso, que eu vi isso aí aconteceu? mesmo.
Então, pelo que eu vi, parece que no aniversário do Santos venceu o seu contrato com a patrocinadora Master. E até Uhum. agora não tá difícil de encontrar um patrocinador novo, que eu achei que ia ser muito mais fácil, né? Até com a própria vinda do Neymar. Mas até agora não chegou nenhum grande nome ainda não. Conforme vai passando aí as semanas, né, as empresas, Exatamente. elas têm aí já os seus investimentos para fazer e tem que Exatamente. fazer no começo do ano, né? E é ruim pro Santos também ficar sem o patrocinador Master, né? Porque é Exatamente. complicado você ficar sem injetar dinheiro, né? Digamos assim. Exatamente. O Santos precisa injetar dinheiro e é para ontem, né? Exato. O Santos voltou a jogar melhor. O que aconteceu? Foi a saída do técnico Foi o que ou eu comentei antes. Eu acho que o pessoal tava querendo derrubar ele já. Só tava meio por baixo dos panos. Porque o time jogou Uhum, melhor, igual eu comentei antes, o Guilherme é outro jogador, foi outro jogador dentro de campo. O time inteiro, pra ser sincero. O time uhum, totalmente. É um outro time. É um time diferente. é verdade. E agora estão passando por o Corinthians, né? O Corinthians está sentindo falta do Hugo Souza, sentindo É falta complicado, do hein? Garro. Tá Tem um difícil. goleiro que não está fazendo jus, né? Uhum. Precisa melhorar muito, demora muito para chegar nas bolas, né? Você tem uma zaga batendo cabeça e você não tem transição para o meio de campo, para o ataque, né? O Corinthians está perdido, Exatamente. o negócio está complicado. E para piorar, a gente ainda tem o presidente Augusto Melo tendo que ir até a Polícia Civil para dar depoimento na condição de investigado, né, sobre o caso Vaidbet, que foi aí uma lavagem de dinheiro, aí, possível desvio de dinheiro da patrocinadora, que já saiu, obviamente, por conta desses escândalos aí. Então, realmente, o negócio está O complicado o também negócio tá feio nos mesmo, hein? bastidores. Ainda, e isso tudo, querendo ou não, acaba influenciando dentro de campo. Querendo ou não, alguma coisa ou outra sempre vai surgir e vai refletir no time dentro de campo. Porque aquilo que eu sempre É, falei, o ambiente tem que estar bom. Independente do time, independente da competição, o ambiente tem que estar bom pra tudo correr bem. Entendeu? Não é só verdade. futebol. E a parte política do Corinthians, Tá ao meu complicado, ver, tá é complicado. muito complicada. O Sim, pessoal não se entendem e são opiniões diversas lá dentro e realmente o negócio é complicado. Bem, vamos falar então agora do Gabigol, né? O que aconteceu com o Gabigol, Vinícius? Você que é chegado dele aí? ô, parceiro, parceiraço, meu. Cara, o Gabigol é difícil, sim, você ter uma ideia, né, completa, assim, da situação, porque se você pegar os números dele no Santos, no Flamengo, é um monstro, é vitorioso demais, tem muitos títulos. Só que, assim, depois que o Tite veio pro Flamengo, ele não jogou mais, né? A gente sabe que tem uma rincha dos dois, né? Um não se dá bem com o outro. E ele acabou ficando sem espaço. Sem espaço não, né? Ele não jogou porque o Tite não quis. Pronto. Aham, Essa é a verdade. E aí você acaba perdendo o ritmo de jogo. Não importa se você é o Neymar, se você é o Gabigol, se é o Cristiano Ronaldo, o Messi. Se você não jogar, você perde ritmo, não adianta. E tanto que ele, né, jogava um jogo ou outro e tal. Só que aí quando mudou pro comando o Felipe Luiz, ele deu o título, né? É aí que tá o ponto. Ele deu o título da Copa do Brasil pro Flamengo antes de sair. Mas ele não sei o que acontece com ele no Cruzeiro, cara. Parece que é um outro jogador. Não ganha na corrida de ninguém. É o segundo jogo dele no banco já, seguido. é situação complicada para o Gabigol, hein? E dizem aí que o futuro dele pode estar em outro clube. Então, o problema assim é para ambas as partes, né? Pro Cruzeiro que fez um investimento alto, que o salário dele é de 2 milhões e 400, contando com luva, marketing e outras coisas mais. E é ruim pra imagem dele, né? De ir pra um time assim que para todo mundo tava montando um timaço e aí ele não joga. E todo mundo sabe a qualidade dele, tanto de finalização, passe, pênalti, mas ele não joga, a gente não sabe o que acontece. É verdade. Bem, agora vamos falar do São Paulo. Péssima notícia para o São Paulo, né? Que teve aí a informação que o Caleri vai ter que operar o joelho e só volta o ano que vem. E agora o São É, Paulo vai ter que ir para a Europa para tentar achar algum jogador lá para substituí-lo e jogador que não tenha vínculo com nenhum clube, né? exatamente, só jogadores com passes livres, por causa de janela de transferência, tá fechado e tal. E Uhum. assim, é pra ontem. Só que assim, o problema é que não tem jogador com passe livre bom por aí, assim, que você pode falar, esse vai resolver o problema. Né? Tem até o Mariano Dias, que jogou no Real Madrid, jogou no Sevilha.
tem alguns outros nomes, mas assim, é aquilo que eu falei, é jogador mediano pra compor o elenco. Só que o problema do São Paulo não pode ser um cara pra compor, tem que ser um cara pra resolver. Só que, É, diante da situação, não tem muita escolha. é verdade. A situação se complicando para o São Paulo já no começo do campeonato, né? Exatamente. E precisa dar uma resposta para o torcedor, né? Porque vem de 4 empates, né? Precisa, não ganhou nenhum até agora. E é aquilo que eu É, falei, é só o Lucas que joga, não tem ninguém ali pra ajudar o cara, entendeu? É complicado. é verdade. E ó, tem uma informação interessante aqui. Lembra do Juninho Capixaba? Aquele que passou no Corinthians, foi estar no Lembro, Red Bull? lembro. Você joga bem lá, cara. É meio lateral, meio campista, né? Faz É, duas duas funções funções. aí. É difícil o jogador fazer duas funções bem igual ele faz. É, adivinha quem tá interessado nele, Vinícius? Ah, eu fiquei sabendo que é time grande, hein, cara. Tem, parece que é É, Flamengo, Palmeiras, né? Tem mais alguns outros que eu não me exata- lembro agora de cabeça. exatamente. Flamengo, Palmeiras, muito bem falado, Cruzeiro e Atlético Mineiro estão interessados nele. É, então, mas até onde eu fiquei sabendo aí, parece que o time do Red Bull tá, assim, tá dificultando a saída dele. Então, pedindo 7 milhões de euros, Uhum. aproximadamente aí 46 milhões mais ou menos em reais, né, convertendo. Não é um valor baixo, né? A gente sabe. É verdade. Ainda mais pro Palmeiras, né? Que já investiu tanto. Exatamente. Mas tirar mais 46, aproximado aí, né? Aproximado 46 milhões do caixa, Assim, não vai ser muito a gente sabe fácil. que tem dinheiro, né? Pra contratar tem. O Sim, problema é com contratar certeza. mais um como é que fala? Não, Não não dá vingar. liga, né? Mas a princípio parece que É. O Palmeiras que tá na frente, digamos assim, porque parece que o Piquerez vai, não digo se vai sair, mas pode ser negociado já no meio do ano e o Juninho vem pro lugar dele. Tem rumores aí do que, É, do que rumores. Piqueires vai sair, né? Sim, sim. É verdade. Vamos lá, então. Olha, tem uma situação agora complicada. O Vinícius aí com certeza está sabendo também. Bruno Henrique nas páginas policiais, é isso mesmo? É, isso aí eu. Bruno Henrique, cara, falar pra você, né? O negócio dele tá complicado. E assim, não tem nada comprovado ainda, tanto que ele ainda tá jogando. Mas o processo dele já tá com a Polícia Federal. E, cara, se realmente for comprovado, é uma burrice tremenda pra ele fazer isso, cara. Não, na verdade, Uhum. não é só pra ele. Qualquer jogador que fizer isso é uma idiotice. Um cara que ele é o jogador que mais é bem mais pago do Flamengo, 1.800.000, por causa de 3 mil reais. Pelo amor de Deus, isso é dinheiro de pinga pra ele. É verdade. E para a polícia ter chego, né, até essa condição do Bruno Henrique se tornar investigado, né, indiciado, Uhum. né, foi através de mensagens de WhatsApp em que o irmão dele, né, troca mensagens com o Bruno Henrique sobre um suposto cartão amarelo, né, Sim. que ele veio a tomar contra o Santos em 2023 e aí então houve muitas apostas relacionadas a este cartão neste jogo. Então, foi aí então, que a polícia chegou a todas essas informações e por isso que a batata tá assando aí Tá do Bruno Henrique, assando, hein? velho. Tá assando. O negócio tá Mas ficando o feio pro lado dele. interessante, o interessante, Vinícius, é que o Flamengo ainda não tirou o Bruno Henrique, tá? Ele continua relacionado nos jogos, Sim, até sim. que, Até que se segundo o prove, né? Flamengo, exatamente, ou até que chegue realmente a informação diretamente da polícia para o Flamengo, aí o Flamengo então vai tomar uma decisão aí sobre o que vai fazer com o Bruno Henrique. É, que no meu pensamento é assim, não só ele, como aquele Lucas Paquetá também. Qualquer jogador, Ah, cara, sim, tá envolvido, né, com um esquema de aposta assim, se declarou que realmente o cara é culpado, é banimento de futebol pra sempre. Entendeu? exatamente. Isso é desonesto, isso aí não se faz não. Ainda mais esses jogadores que ganham En- milhões por aí. Isso aí engana o torcedor e não é uma coisa que nenhum jogador pode fazer, né? Exatamente, vai enganar o seu próprio torcido, vai enganar. Vai se prejudicar, porque igual ele tomou cartão amarelo, se prejudicando, né? Entre aspas, assim, por causa de dinheiro, por causa de 3 mil reais. O que é 3 mil reais pra um cara que ganha 1.800.000? É verdade. E Vinícius, então, para a gente chegar no finalzinho do nosso vídeo, vamos falar um pouquinho sobre seleção brasileira. Seleção que Ixi, está em silêncio, né? Até agora não falou mais nada, não falou de é. JJ, Começou. Ancelotti. O que está acontecendo com a CBF? Então, cara, pra mim, na minha opinião, é o seguinte: começou a esquentar bem com o Jorge Jesus, mas parece que deu uma esfriada agora, né? Porque o Real Madrid foi recentemente eliminado da Liga dos Campeões. E disseram Sim. que o Ancelotti pode ser que saia do Real Madrid depois da Copa do Rei, entendeu? Contra o Barcelona. Só que aquele negócio, né? Você vai ficar esperando o Ancelotti, entendeu? Tem campeonato, tem eliminatória em maio, maio e junho tem jogo. Vai ficar esperando o cara até quando? Entendeu? Eu entendo que É verdade. ele é um vitorioso, tudo, mas não dá pra ficar esperando. É verdade. Precisa decidir isso o quanto antes, né? Exatamente.
E para a gente poder fechar, lógico, a gente podia falar, né, do problema que a CBF vem vivendo, e dos problemas aí que ganhou destaque nos últimos dias foi em que o Edinaldo Rodrigues, né, o Uhum. presidente da CBF, ele andou presenteando, né, presenteando aí alguns presidentes de confederações, né, estaduais, com, depois que ele foi eleito, obviamente, né, esses presidentes aí que ganhavam em torno de 50 mil reais passaram a ganhar 215 mil. O que aconteceu, Vinícius? Ah, cara, é assim, ficou mais explícito, né, pra gente o que a gente já esperava, porque o Ronaldo fez a pré-candidatura, mas ninguém deu ouvidos a ele. Disseram que todos estavam fechados com o Edinaldo. E aí, após a eleição, né, que só tinha ele pra se eleger, não esperou nem esfriar a eleição, parece que um ou dois dias depois já foi lá e mudou o salário dos caras. De 50 mil, que já é muito dinheiro, para 215, cara, é absurdo, é absurdo. E pra mim, eu nunca vi o Brasil ser campeão, é um dos meus maiores sonhos. Mas se continuar desse jeito assim, nunca vamos ser campeão do mundo, porque pra eles o importante é o poder, é o dinheiro. Eles não estão ligando pro É título. verdade. E por conta disso, né, alguns comentaristas aí do canal ESPN Uhum. fizeram alguns comentários duros, né? Duros não, mas na verdade falando a Falar a verdade sobre o que verdade. está É, acontecendo. Exatamente. E o que aconteceu? A CBF reclamou, né, com os diretores da ESPN e os diretores então resolveram afastar esses comentaristas, o que eu acho um absurdo. é lógico. É realmente algo que não dá para imaginar, né, você não poder falar do que acontece na CBF, né? É só para aquilo que eu falei, pra eles é só o poder e só eles podem mandar. Você não pode discordar, não pode fazer nada, porque senão fazem igual fizeram com o pessoal do ESPN. Afasta eles e eles que se dane, né? Mas vamos torcer, né? Vamos ficar na torcida aí para que esses comentaristas possam retornar e continuar aí abrilhantando, né, os canais, Com o canal da certeza, ESPN, né? com Exatamente, certeza. com seus comentários, com informações. Então, Vinícius, por hoje é isso aí. Sabadão agitado, né? E é Já bastante vem, né, notícia. na verdade, já de muitos dias nessa agitação total e esperamos que quanto mais agitação tiver, melhor, que a gente vai ter mais informação para trazer, na é Mais verdade? conteúdo pro pessoal aí. Exatamente. E Vinícius, agradeço a sua participação. Mais alguma informação, algum comentário no final, Vinícius, para a gente Não, na encerrar? verdade, tudo que a gente falou hoje é a mais pura realidade, né? Dos times. É verdade. E como eu falei no nosso primeiro vídeo, a gente nunca vai defender ninguém vamos falar, sem ter lógica, né? Digamos assim. Se a gente só fala as verdades, independente do time. Jogar, igual aquilo que eu falei, se a gente jogar bem, a gente vai falar bem, jogar mal, a gente vai falar mal, e as notícias que tem por aí a gente vai comentar em cima. E é isso aí. E aí você, amigos fãs do esporte, né, o nosso torcedor tem a sua opinião, né? E se inscreva no canal, né? Participe, comente, tá bom? Dê o seu joinha para dar aquela força para nós, ative os sininhos das notificações para você já estar recebendo sempre as nossas informações aqui diretamente no seu celular, no seu computador, onde você estiver, beleza? Pessoal, um forte abraço, bom final de semana, boa rodada da quinta rodada do Campeonato Brasileiro e nos vemos na pós-rodada. Assim que terminar, a gente vai estar voltando aqui com bastante informações do que melhor aconteceu. Pessoal, valeu, um Valeu, abraço, valeu, valeu, Vi. falou!